Então hoje nós vamos ter uma aula sobre o princípio da incerteza e sobre o efeito fotoelétrico. Nós vamos comentar um pouco o que vem a ser o princípio da incerteza, que é cobrado lá no vestibular, tá? E vamos passar um videozinho também aí para você ver aquela parte de onde vem o princípio da incerteza, também aquela parte da interferência, né? Toda aquela parte de comportamento onda, quando é que se comporta como uma partícula, como uma onda. Nós vamos ver aqui a parte aí também da interferência, da difração. Vamos mostrar aqui algumas coisas aqui para vocês, ok, vestibulando, através desse videozinho, e fazer também um exercício de cálculo. Mas o que vem a ser esse princípio da incerteza que é cobrado no vestibular, que pode vir em física, pode vir em química? Veja bem, Rutherford, quando botou o seu modelo atômico, vocês lembram muito bem, ele tinha um grande problema no modelo atômico de Rutherford. Quando ele fez aquele experimento que bombardeou uma lâmina de ouro fina, né, quase um átomo, e a maioria das partículas que Rutherford utilizou foram partículas alfa, tá? Partículas alfa nada mais é do que o átomo do hélio sem a eletrosfera, só o núcleo do hélio, ou seja, 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Então ele bombardeou esse átomo e ele verificou que a maioria das partículas passaram direto. Uma ou outra batia e voltava, encontrando algo denso, muito forte e pequeno lá, que ele chamou de núcleo, tá? E essas partículas alfa que são positivas, algumas quando chegava perto desse núcleo era desviado, é sinal que o núcleo também era positivo, porque mais e mais se repele. Então Rutherford viu que o átomo, na verdade, era formado de matéria, mas não a matéria contínua, era descontínua, ela tinha um núcleo e o restante do espaço era formado por um vazio, que era a eletrosfera, que é o elétron, onde estão os elétrons, que a eletrosfera é responsável pelo volume, pelo tamanho do átomo. Enquanto aquela parte pequenininha que um ou outro partícula alfa batia, né, ricocheteava, era o núcleo, tá? Onde se encontrava a massa e o núcleo tinha carga positiva. Só que existia um detalhe no modelo de Rutherford, que se o elétron está no eletrosfera, um elétron é uma carga. E nós sabemos que toda carga elétrica irradia energia. Isso aí quem disse foi Maxwell, tá certo? Então, uma carga elétrica, ela irradia energia. Então, se ela está em movimento, ela vai irradiando aquela energia e pelo princípio da conservação de energia, se ela vai fornecendo aquela onda eletromagnética, toda carga em movimento lança uma onda e onda transporta energia, essa energia ele ia perdendo, porque o princípio da conservação de energia, se ela está lançando uma onda e está levando energia, está tirando dela. E esse elétron, então, ele ia parar, ia ser atraído pelo núcleo, e ia, dessa forma, não ia ser possível existir o átomo, porque o átomo seria instável. E, na verdade, a gente sabe que o átomo continua existindo. Como explicar isso, né? Dá uma olhadinha aí na telinha, rapidinho, só para ver qual era o grande problema do modelo de Rutherford. Era que esse elétron aqui, ó, que vocês estão vendo, ele ia girando, tá? E emitindo uma onda, emitindo energia, né? Até que ele ia cair aqui no núcleo. Ele ia começar lá no canto, ia girando, à medida que gira, manda uma energia, a energia ia saindo dele, ele ia perdendo energia e ia cair aqui no núcleo. E na verdade isso não acontecia. O elétron continua lá girando. E pela física da época não tinha como explicar isso. Porque o certo é que se o elétron está se movimentando, ele emite uma onda. Se está emitindo uma onda, está saindo energia. Está saindo energia, ele ia rodar até que ia ser atraído pelo próton e o elétron não ia existir. Então esse era o grande problema do modelo de Rutherford. Para cá, vestibulando. Aí veio o Bohr com o postulado e disse, não, sabe por que o elétron continua girando no núcleo, como está até hoje ao redor do núcleo? Sabe por quê? Porque onde o elétron está, ele está numa região chamada nível de energia ou camadas, e nessa região é o único canto em que uma carga gira e não cria uma onda, ou seja, não lança energia, não perde energia. Então o elétron ele se encontra numa região onde lá ele não perde energia. Então Bohr salvou o modelo de Rutherford porque pela física da época, sem ter essa região que Bohr colocou, o elétron hoje todo mundo sabe que ele girando lança uma onda, mas no átomo ele não consegue lançar, ele nem ganha nem perde energia, que ele está num nível de energia, numa camada exatamente onde nessa situação o elétron ele se comporta totalmente diferente. Em outra situação qualquer, como lá no Sol existe carga lá em movimento, cria uma onda, a luz vermelha, a azul, o raio X, o infravermelho, tá certo? E o elétron ali no átomo não. Mas quando Bohr colocou isso, aí a partir daí, né, começou
o estudo maior, se aprofundando, né? Veio o princípio da incerteza de Heisenberg, de tentar determinar esse elétron, né? De ver as trajetórias do elétron aí em determinados experimentos, né? E observava a trajetória do elétron, mas era uma trajetória um pouco maior do que se esperava, as marcas, tudo que ficava, e começou a fazer um grande estudo em cima do elétron. Até que veio depois Einstein disse que o elétron, em algumas situações, ele se comporta como, na verdade, o elétron, no efeito fotoelétrico, ele é expulso de um metal através de uma luz, de uma onda eletromagnética, de uma radiação, de uma luz. Então, Einstein, hoje nós vamos ver aqui essa parte do efeito fotoelétrico, ele disse que a luz se comportava como partícula, porque essa luz chegava no elétron, no metal, e expulsava esse elétron, dependendo da frequência dessa luz, da energia, podia arrancar esse elétron do metal. Tá? De tal forma que a luz aí passou a se comportar como partícula. E nós sabemos que um pouco antes do efeito fotoelétrico, em que a luz se comporta como partícula, ela podia ser difratada, ou seja, ela sofre difração, ela consegue contornar o obstáculo. Se ela consegue contornar o obstáculo, a luz era considerada uma onda. Tá? Então, a luz em alguns eventos se comporta como uma onda, como na difração e interferência, em outros se comporta como partícula, tá? Como no efeito fotoelétrico, né? Então, nós temos aí a dualidade da luz, ok? E a partir disso, veio vários experimentos, veio várias teorias, a física hoje ela está bem mais avançada, né? Veio Einstein com as suas teorias da relatividade geral, ele entrou também nessa parte de física quântica com Bohr, né? Tá? E veio a parte das probabilidades, que até Einstein chegou a discordar de Bohr nesse sentido, mas hoje o que está funcionando é essa física quântica que aí se encontra e que nós temos um outro universo, aquele universo de Newton, as leis de Newton, né, deixaram de valer e hoje nós temos uma nova física, um novo universo que é responsável por essa tecnologia que nós temos hoje, é devido a esses pensamentos, as leis de Einstein, tá certo? Os postulados dele e a parte de física quântica que Einstein também colaborou muito junto com Bohr e outros que aí estão. Então, o Heisenberg, que é o que a gente vai ver, o princípio da incerteza, ele dizia exatamente o seguinte, que você não podia determinar a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante. Ora, você vê um carro passando aí numa lombada eletrônica, você, através de raios de luz que bate e volta, você consegue determinar a velocidade dele e sabe onde ele está. Mas Heisenberg veio com esse princípio que na escala atômica não é bem assim. Você não consegue saber onde é que está o elétron com a precisão muito boa para a sua velocidade e para a sua localização no mesmo instante. Ou seja, se você não consegue prever onde o elétron está nesse momento, né, onde se encontra um elétron nesse momento, você não pode prever situações futuras. Então, o que existe, na verdade, por futuro, em todo o geral do universo, são probabilidades. Eles podem estar num canto ou no outro. Então, Heisenberg, através desse princípio, nós vamos ver aqui também rapidinho um exemplo matematicamente, ele chegou a essa ideia de que você não pode prever onde está, né, o elétron, né, estou pegando aqui o elétron, a sua posição e a sua velocidade com toda a precisão possível, porque na hora que você vai medir, o ato de você medir, você interfere na posição e na velocidade do elétron. Então, para você medir o elétron, você vai ter, por exemplo, a velocidade, você vai ter que jogar um feixe de luz, esse feixe de luz interfere. Aí você pode jogar um feixe de luz com menos energia, mas mesmo assim com menos energia, aí você vai conseguir iluminar esse elétron, mas mesmo assim ele vai sofrer dificuldade na sua posição, porque sempre vai haver interação. Então existe uma fórmula matemática que leva até em consideração a constante de Planck, que é exatamente que existe um produto entre a posição, né, e o seu momento, ou sua velocidade, tá certo? Que você vai ver aqui na fórmula matematicamente, onde chegou Heisenberg e Bohr, e você não conseguia determinar com precisão esses dois valores ao mesmo tempo. Então eu vou ler aqui para vocês, tá? Isso aqui que a gente falou, para ver se fixa melhor. Depois a gente vai fazer um exercíciozinho e vamos passar um videozinho aí para você entender melhor essa parte, que na hora que o ato de você medir a posição de um elétron ou a velocidade de um elétron, você interfere nele. Então, se você interfere, fica difícil de você prever onde é que ele vai estar no futuramente. Você tem uma certa indeterminação ou uma certa incerteza nisso, tá? Então, vamos ler aí o que diz aí na telinha. Olha aí.
Princípio da incerteza de Heisenberg. É impossível conhecer simultaneamente, com exatidão, a posição e o momento de uma partícula. Momento a gente sabe que é a velocidade, a massa e velocidade, ok? Então é impossível conhecer simultaneamente, com exatidão, a posição e o momento de uma partícula. Segundo Heisenberg, para encontrar a posição correta de um elétron, é necessário que ele interaja com algum instrumento de medida, como, por exemplo, uma radiação, uma luz. A radiação deve ter um comprimento de onda na ordem da incerteza com que se quer determinar essa posição. Ou seja, olha para cá, vestibulando. Você, na hora que você vai medir a velocidade ou a posição de um elétron, você tem que jogar uma radiação. Então, você, na hora que joga essa radiação, você vai interferir, lógico, tá? No elétron. Então, se você vai interferir, você, na verdade, esse ato de medir como interfere, o que nós sabemos hoje na física é que você vai ter que, se você quiser saber a velocidade, você vai ter que ter essa velocidade, mas numa certa ordem de incerteza. Você quer conhecer mais a posição, você perde mais no valor da velocidade. Se você quer conhecer mais a velocidade, você perde mais no valor da posição. Vamos continuar nosso raciocínio, depois a gente vai passar um videozinho para ajudar vocês a entender isso daí, ok? Acompanhe na telinha. Quanto menor for o comprimento de onda, se o comprimento de onda é menor, significa que a frequência é maior. E lembre-se que a energia é uma constante de Planck vezes a frequência. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior é a precisão do local onde está o elétron. Quando se consegue descobrir o local provável onde está o elétron, provável, não é certo, este elétron já não estará nesse local. Vai para cá, vestibulando. Então, se você tem que botar um comprimento de onda pequeno, significa que a frequência é alta. Se a frequência é alta, significa que a energia é alta. Então, essa energia alta, ela vai, a luz, como nós vimos no efeito fotoelétrico, ela tem partículas, se comporta como partícula. E quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, maior a frequência, mais energia esses fótons vai ter. Então, esse fóton, ele vai interferir, na hora que medir a posição do elétron, ele vai interferir, vai, né, fazer parte do processo e você vai ter uma outra situação, tá? Vamos continuar e nós vamos ver isso também no videozinho. Olha aí no experimento, no vídeo. De acordo com este princípio, para prever a posição e velocidade futuras de uma partícula, é necessário poder medir a posição e velocidade atuais. Para se observar a partícula, é necessário fazer incidir sobre ela um raio de luz. Por exemplo, se o comprimento de onda do raio for longo, ou seja, menos energético, perturbará menos o movimento da partícula e será possível conhecer a sua velocidade com alguma precisão. Todavia, não conseguimos determinar a posição da partícula com maior rigor do que a distância entre cristas de ondas sucessivas. Sendo o comprimento de onda longo, essa distância será maior e, portanto, maior será a incerteza quanto à posição. Ok? Fecha pulando, vai para cá, vai para cá. Então, se em vez de uma onda com comprimento curto, que tem muita frequência, tem muita energia, vai interferir, se você botar um comprimento de onda maior, você vai ter menos energia, né? Vai ter menos choque com a velocidade, você vai saber mais a velocidade, mas em compensação você não vai saber tanto a posição. Então o princípio da incerteza é isso daí. Você não pode determinar a posição certa e nem a velocidade certa. E por mais que você se aproxime da posição, Heisenberg disse isso, se você quiser ter uma certa certeza da posição, você vai ficar com menos incerteza na velocidade. Ou se você quer ter mais certeza na velocidade, você vai ter menos incerteza na posição, tá? E para isso, você vai estar medindo, e o ato de medir interfere, tá? A presença do instrumento para medir interfere no que ocorre com o elétron. Como nós vamos passar um videozinho aqui para explicar, e também, só para dar um exemplo didático, é como se um diretor vai olhar como é que está o comportamento dos alunos numa sala. Quando esse diretor entra na sala, os alunos se comportam de maneira diferente. Então, o ato do diretor medir o comportamento, quando ele chega lá, tem uma outra realidade, tá? Então, é a mesma coisa o que ocorre com o elétron ali, quando você quer medir através do instrumento. Quando você coloca o instrumento, você está medindo outra coisa, como nós vamos ver aqui. Então, você tem que ter cuidado na luz que você vai emitir, tá? Para medir aquela velocidade ou a posição do elétron, que essa luz, dependendo da frequência dela, vai interferir e você não vai saber as posições futuras deles, ok? Vamos continuar a leitura.
O oposto ocorrerá se fizermos incidir um raio com comprimento de onda mais curto. Comprimento de onda mais curto significa a frequência maior, mais energia. Perturbará mais o movimento da partícula, tornando incerta a sua velocidade, mas sua localização terá uma maior precisão, porque o comprimento de onda mais curto é menor, é mais fácil achar a sua localização. Olha o que disse Heisenberg. Heisenberg demonstrou que a incerteza quanto à posição multiplicada pela incerteza quanto à velocidade nunca pode ser inferior a uma quantidade chamada constante de Planck.